você entender isso, você vai conseguir viver a sua vida cristã muito melhor e de uma forma muito mais saudável. A paz do Senhor, irmão, me chamo Irineu. Estamos dando sequência aqui no nosso estudo, no qual essa semana a gente está falando sobre os tempos da salvação. Na segunda-feira eu falei para vocês, irmão, se você não viu o vídeo na segunda-feira, eu recomendo que você volte um pouquinho no canal e veja esse vídeo, que a nossa salvação ela existe em 3 tempos distintos. No passado fomos salvos, no presente estamos sendo salvos, no futuro seremos salvos. Algo tão simples, mas que nos ensina e nos ajuda a estar vivendo a nossa vida cristã, entender o momento no qual nós estamos e o momento ao qual nós estamos caminhando. Hoje eu quero falar sobre o momento presente. Estamos sendo salvos. Na aula anterior eu falei que por meio do sacrifício de Jesus, por meio do que Cristo fez por nós naquela cruz, nós fomos salvos da condenação do pecado. Fomos justificados, redimidos, perdoados e reconciliados com Deus, podendo agora ter um relacionamento com Deus novamente. Porém, o pecado ele ainda está presente ao nosso redor. É bem verdade, irmão, que nós vemos as pessoas pecando e nós mesmos acabamos pecando em muitos momentos, porque se dissermos que não temos pecado, somos mentirosos e a verdade não está em nós, como já dizia o apóstolo João. Portanto, o pecado é uma realidade que, infelizmente, muitas vezes os incrédulos querem usar como uma desculpa para dizer que o sacrifício de Jesus não foi perfeito e que a fé cristã não faz o menor sentido. Mas, irmão, eles falam isso porque eles não entendem de fato a doutrina da salvação. Porque, como eu disse, o pecado ainda se faz presente, mas nós estamos sendo salvos deles. Estamos sendo salvos do poder do pecado sobre as nossas vidas. Porque a partir do momento que nós aceitamos Jesus como nosso Salvador, nós entramos no processo de santificação, no qual o Espírito Santo ele vai agir no nosso interior, nos moldando, nos transformando à imagem e semelhança de Cristo. O processo de santificação é o processo no qual o Espírito Santo nos ajuda a abandonar o pecado, abandonar impulsos e pensamentos pecaminosos e fazer aquilo que agrada a Deus, viver uma vida que agrada a Deus. Esse é o processo, irmão, igual eu e você, enquanto crentes, nós estamos. Por isso nós precisamos de forma intencional buscar o Espírito Santo, para que Ele opere isso em nós, para que Ele vá nos transformando, para que Ele vá nos mudando, pouco a pouco, a cada dia. O processo de santificação, ele é um pouquinho a cada dia. Mas apesar, como eu disse, de ser uma ação do Espírito Santo, não exclui a nossa ação. Porque o ser humano deve buscar isso de forma intencional. Portanto, irmão, nós não podemos nos dizer cristãos se nós ainda nos entregamos ao pecado de forma proposital. Se nós ainda queremos continuar fazendo hábitos que nós sabemos que desagradam a Deus, fazer coisas que desagradam a Deus. Irmão, se você está fazendo isso ainda, me desculpe, mas é seguro dizer que a sua conversão não foi genuína, porque o verdadeiro crente, ele não pode continuar fazendo essas coisas. Eu não estou falando que você nunca mais vai pecar, é claro que você vai pecar, até o fim da sua vida você vai acabar pecando, porque nós, seres humanos, somos falhos, mas existe uma total diferença entre pecar de forma proposital e pecar de forma inconsciente. Porque nós acabamos pecando de forma inconsciente, sem perceber nós acabamos pecando. Às vezes em momentos que a gente nem tem um certo controle daquela situação. Mas você pecar de forma premeditada, você saber que algo que você faz é errado, que algo que você faz desagrada a Deus, que algo que você faz está totalmente de acordo com as Escrituras e ainda assim ir lá e fazer, isso tem um peso totalmente diferente diante do Altíssimo. Saiba disso, porque Deus fala disso desde a antiga aliança. E isso continua valendo para os tempos de hoje também. Portanto, irmão, nós não devemos viver uma vida entregue às nossas paixões, entregue aos nossos desejos, mas uma vida lutando contra a nossa natureza carnal, que é pecaminosa. A nossa carne é inclinada ao pecado. E se nós de fato queremos estar na presença de Deus, para ver que no céu não entra nada imperfeito, nada impuro, nós devemos buscar nos santificar. Lembrando, ser santo não é ser perfeito, mas é buscar se aproximar cada dia mais do Senhor, buscar abandonar cada dia mais essa natureza e viver uma vida separada e consagrada ao Senhor. Que você possa, a partir desse estudo, entender o momento que você está, para que você possa viver de acordo com o que o Espírito espera de você.
Na próxima aula a gente vai falar sobre o futuro, sobre o que nos espera enquanto cristãos genuínos, que é a realidade do futuro, seremos salvos e que é o grande objetivo final da vida cristã e que também, mesmo estando no presente, nós precisamos saber disso, porque esse tem que ser o nosso objetivo principal na vida. Nosso principal objetivo na vida não pode ser o dinheiro, a casa ou conquistas materiais, mas a vida eterna com Cristo. Se essa palavra te abençoou, comenta amém, compartilha com quem precisa ouvir essa mensagem. Que o Senhor Jesus abençoe muito a sua vida. Amém.